A partir deste horário, passamos a apresentar o programa evangélico A Doutrina de Cristo. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, também rogamos que o Senhor nos abençoe nesta hora na leitura da tua palavra e que a ministração da mesma traga refrigério às nossas almas. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós pedimos amém. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Vamos ficar de pé para ler as Escrituras. Vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, no capítulo 13. São Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus capítulo 13, versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Amém. Podeis sentar, que o Senhor acrescente a bênção de sua palavra sobre as nossas vidas. Aleluia. Muito bom, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, uma vez que estamos falando não só para vocês, mas também para pessoas que acompanham este culto pela internet, que acompanharão pela emissora de rádio e assim sucessivamente, outros que ouvirão depois a gravação. Você sabe, o Senhor Jesus, ele sempre foi bem claro quando ele estava entregando para os seus ouvintes um recado do Pai, porque na verdade ele estava entregando a palavra de Deus para as pessoas. Nós encontramos nas Escrituras algumas advertências para que nós, como ouvintes da palavra de Deus, fôssemos cuidadosos, para não estar entre aqueles que ouvem, mas ficam sem entender o que foi dito, o que foi explicado, o que ele queria dizer com isto, o que ele queria falar com isto, que tipo de mensagem está sendo transmitida através destas palavras. E é claro, em uma plateia, se tem um tema sendo estudado, uma matéria está sendo dada, você, como bom aluno, é melhor ficar atento, tomar suas notas mentais, se você ainda tem uma mente boa para absorver as coisas, ou mesmo escrever, tomar nota por escrito, se você quer ficar mais seguro que aquilo você possa relembrar e reestudar aquilo outra vez. E você sabe, os alunos, se eles não se aplicarem no aprendizado, chegará o momento do teste e eles não saberão o que foi explicado, porque ficaram distraídos no momento da aula. E eu já disse isso certa vez, que o professor não tem culpa se ele faz o seu trabalho, se ele cumpre o seu papel como mestre no ensino, e na hora do teste, na hora da prova, os alunos não sabem do que foi tratado durante o semestre, né? Todo semestre eles estavam ali para estudar, mas eles ficaram distraídos com outras coisas e não conseguiram captar o que estava sendo dito. E quantas vezes o professor, a professora tem que dizer: meninos, prestem atenção, porque isto vai cair na prova, não é assim? Isto vai cair na prova. Acho que alguns de vocês aqui estudaram, sabe que é desta forma, né? Este tema vai cair na prova. E quantas vezes em algumas igrejas que você talvez chegou a participar, na hora do culto as pessoas estão tão desatentas, conversando tanto, falando de coisas
que não tem nada a ver, e mesmo que tivesse a ver com o culto, mas no culto não é lugar de estar falando, de estar com comentários, é lugar de estar quietos, ouvindo. E às vezes o pastor tem um sininho, já viram isso? Uma campainhazinha de lado, um sininho, e quando a turma começa a conversar, e aquele cochicho e tal, então eles vão lá e plim, plim, não é? Pedindo silêncio. Isto é triste uma coisa dessa, ter que disparar um alarme pedindo silêncio dentro de um lugar que é considerado igreja, um lugar onde Deus fala conosco, onde a palavra é ministrada. No livro de Salmos já diz: o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Amém. Em outras palavras, esteja atento, porque se você estiver desapercebido, as coisas vão acontecer, Deus vai se revelar, Deus vai entregar seu recado, e você vai sair tão vazio quanto entrou. E ainda diz que o culto não foi bom, ainda diz que a igreja está fria, quando na verdade você que está gelado. Com o nome de quem está vivo, no entanto está morto. Então você não pode, tenha cuidado para não ficar distraído. E quando o profeta pregou o sermão sobre a presença de Deus não reconhecida, ele estava falando sobre isto. Por que não está sendo reconhecida? Porque o verdadeiro sinal está se passando por alto. As pessoas não estão entendendo as obras de Deus manifestas aqui na terra. Não estão captando a essência de sua presença. Não conseguem entender que estão na presença de Deus. Mesmo dizendo Deus está aqui, mas vivem como se Deus não estivesse aqui. Então perceba que isto se trata de uma distração. Significa que estão distraídos na hora do aprendizado. E aquelas pessoas tinham algo, aqueles que ouviam a Jesus, tinha algo que lhes tirava a atenção da palavra de Deus. E isto eram as suas tradições. Eles estavam com tanta tradição em suas cabeças, em suas mentes, que Jesus falava algo, mas em seguida eles já pensavam que dizia tal livro, o que dizia tal coisa, o que estava em tal parte da Torá, o que estava em... Ora, se Jesus estava pregando, eles teriam que esquecer toda a religiosidade, todo o aprendizado que eles tinham tido, porque a mensagem que Jesus estava entregando era o pão vivo que descia do céu, era alimento espiritual no devido tempo, e ele ainda dizia: hoje tem se cumprido essa escritura diante de vocês. E estes que estavam ouvindo a Jesus, e as escrituras estavam cumprindo-se naquele instante, quando Jesus terminou seu discurso, eles procuraram apedrejá-lo, e tanto que eles estavam entendendo as coisas. Algo estava lhes tirando a atenção. Eles estavam distraídos. Então, se estamos pregando para uma geração distraída, onde muitos são chamados e poucos escolhidos, entenda que estes poucos escolhidos estão atentos. A palavra que está fluindo está encontrando um ouvinte atento, ouvindo de bom grado. E a palavra está ali fazendo a escolha de Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, eles podem dar boas-vindas à palavra, se alegrar no Espírito, tem seu prazer na lei do Senhor, medita na palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus vem, eles sabem o que aquilo significa. O coração dessas pessoas começa a se mover, suas entranhas se movem, seu entendimento almeja ser mudado por esse novo ensino, para essa novidade de mentalização, de pensamento que está vindo em sua mente. Porque estas pessoas não estão distraídas, eles estão sendo chamados pela palavra, pela ministração do Evangelho. E quando você sabe, repetindo o que eu disse há pouco, que você está falando para uma comunidade mista, para uma geração misturada, para pessoas distraídas, e apenas poucos estão atentos, então, de forma proposital, Deus fala de uma forma tão simples e por parábolas, e para chamar a atenção apenas daqueles que são os que no fim da aula ou no fim do período
ou no tempo da conclusão do curso, eles saem com o seu diploma, se torna bacharel em tal coisa, bacharel em tal assunto, bacharel em tal coisa. Eu estou falando de coisas naturais. E quero aplicar de algo bem recente, que ficou bem vivo em minha mente. Foi no tempo da formatura do Jonatas. Ora, quantos entraram naquele curso? 76 pessoas aproximadamente. E quantos estavam lá para receber o seu diploma, se tornaram bacharel na ciência da computação, coisas assim? Apenas 18. O que aconteceu com quase 80%, né? 75% ou 80%? De 76, apenas 18 se formaram. O que aconteceu com os outros? De alguma forma, por algum motivo, eles desistiram. E todos que desistiram apresentaram sempre boas desculpas, bons motivos. Trabalho, falta de dinheiro, não entra na minha cabeça, é demais para mim, é complicado demais. Então eu quero saber, agora falando no lado espiritual, se a terra inteira está sendo evangelizada, terra, ouça, escute a palavra do Senhor. Me diga, e aquela grande multidão incontável, que são muitos que andam pelo caminho largo, que desculpa eles darão quando estiverem entrando no lago de fogo? Que desculpa eles terão? Era demais para mim, era muita exigência. Será que eles dirão isso? Ou dirão, por que eu não escutei mais? Por que eu não prestei atenção? Por que eu não deixei de lado meus pensamentos carnais? Por que eu não deixei de lado minha mesquinhez, meu orgulho? E assim sucessivamente. O fato é que sempre estão distraídos com outras coisas para prestar atenção no que Deus está falando. Então, de forma proposital, Deus fala a nós por parábolas, para despertar a atenção apenas daqueles que têm que chegar do outro lado. Aqui na escritura que nós acabamos de ler, diz que os discípulos perguntaram a Jesus por que ele estava falando por parábolas. E as parábolas que Jesus estava pronunciando eram coisas muito simples. Ele disse que o semeador saiu a semear e semeou semente aqui, ali e acolá. Não vou entrar em detalhes sobre isto, porque isso já está em 2 cultos anteriores, onde passamos por esta fase deste tema sobre a parábola do semeador. Mas a maioria das pessoas que escutaram Jesus eram pessoas do campo que entendiam da semente. Em outras palavras, o que Jesus falou, eles entenderam perfeitamente. Porque veja, um semeador saiu a semear. A semente caiu na beira do caminho, os passarinhos comeram e os transeuntes pisaram de pé. Isso eles vivenciavam. Todas as estações de plantio e colheita. Veja, uma semente caiu, porque eu li do versículo 10, né? Está no versículo 1, 2, 3, de Mateus 13. Uma parte da semente caiu entre os pedregais, no meio das pedras, lajeiros, seja o que for. É claro que todos que escutavam Jesus entendiam um pouco de lavoura, de semeadura, de colheita. Sabiam muito bem que se alguma semente cai por cima das pedras, ela não vai brotar. E aonde o terreno pedregoso, a terra não tem profundidade. E é claro, a semente não tem raiz para se aprofundar. Todos podiam entender as palavras de Jesus. Vê? Até mesmo as crianças. Mas, meu amigo, o que acontecia com estas pessoas? Jesus disse. Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Tudo bom. Mas que mistério do reino do céu é este? Que o Senhor falou de semente caiu na beira do caminho, uma coisa tão simples que qualquer um pode entender. Veja. Jesus disse, porque aquele que tem se dará. Eu penso que esses que têm, e a verdade significa que a palavra tem, significa fazer eco de, que vem da palavra grega exo. Ecoar a. Aqueles que ouvem a palavra e podem fazer eco da palavra de Deus, dizer o que Deus diz, repetir o que Deus está dizendo, então Deus falará mais a estes
e eles se tornarão sempre uma fonte inesgotável, um poço artesiano. Jesus não disse que aquele que beber desta água, uma fonte de água da vida, se brotará de dentro de si, que salta para a vida eterna? Então eles têm, por quê? Eles ouvem a palavra, vê? E eles conseguem então captar, porque estão atentos. E em seguida eles podem retransmitir isto. E o reino de Deus é assim. Começa com 2 ou 3 e aquilo é levado adiante. E aí você tem um tema sobre aquela árvore, o fermento de Deus. Que tem o fermento a parte ruim, tem o fermento a parte boa. Você não pode ministrar a ceia com pão fermentado, tem que ser pão asmo. Mas você não pode fazer o seu bolo para você tomar o café da manhã sem fermento, tem que ter o fermento. Então você tem que entender que tem as duas coisas. É como o bode lá do Antigo Testamento, a forma que ele representa quando os pecados eram colocados, invocados sobre ele, soltava ele. Aquilo tem a sua representação e o outro ficava morto. Um era sacrificado e o outro ia para o deserto. Um animal era sacrificado e o outro ia para o deserto carregando o pecado das pessoas. Veja, tudo tem... eu não vou entrar nesses detalhes agora. Pois bem, estas pessoas, elas prestam atenção na palavra de Deus, elas estão absorvendo cada coisa que Deus fala. Por isso foi pregado a ele ouvir, escutai-o. Preste atenção a isto. Então é dado. E quanto mais lhe é dado, ele tem em abundância, porque a palavra de Deus está sempre multiplicando-se, uma vez que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida, e a vida sempre está se multiplicando aos pares. Esta é a verdade. Mas aquele que não tem, porque ele não recebe a vida de Deus, a palavra de Deus, nem sequer está atento para entender o que Deus está falando, fica cheio de interpretação, mas vazio da palavra. Então, se tem alguma coisa ainda nestas pessoas, aquilo vai se esvaindo, aquilo sai. Ele ficará apenas com a interpretação da Escritura, apenas com a interpretação religiosa, apenas com a interpretação da mensagem. Mas a verdadeira revelação e o conhecimento é dado apenas para aqueles que estão atentos para absorver. Porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aqueles que não têm, até aquilo que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Mas, meu Deus, se estão vendo, por que não conseguem ver? Se estão ouvindo, por que não conseguem compreender? Por que não conseguem entender o que está sendo dito? Observe, eles estavam distraídos para com a parábola. Estavam distraídos demais para entender a parábola. Bom, eu disse no início que algo que estava tomando a atenção deles era a interpretação que eles tinham das Escrituras. Se Jesus era o cumprimento de cada promessa do Antigo Testamento, por que eles não podiam entender que aquilo era o cumprimento? Jesus não disse para eles tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos terá cumprimento. Tudo que foi falado a meu respeito terá cumprimento. Não disse Jesus, quando ele desafiou o sinédrio, os fariseus, ele disse: o que foi dito sobre mim que não tem sido cumprido? O que foi dito a meu respeito na lei dos profetas e nos salmos que vocês não têm visto acontecer? Mas eles estavam desatentos para o cumprimento da palavra, porque todo o aprendizado que eles tinham, toda a interpretação que eles inseriram na lei, nos profetas e nos salmos, agora impedia que eles vissem o que Deus estava realizando. Então, as tradições deles ocultavam-lhes as lições que Deus estava comunicando à terra. Essas tradições se tornaram obstáculos, se tornaram como um grande obstáculo, e estes obstáculos impediam que eles compreendessem na prática o que Jesus estava dizendo. Eles estavam distraídos. Suas atenções estavam fixadas em algo que não era a palavra de Deus manifesta. Bom,
O profeta do Senhor pregou um sermão com o título A Presença de Deus Não Reconhecida. No parágrafo 104, o mensageiro de Deus para o tempo do fim, ele disse assim, olha: e Jesus, quando ele esteve aqui na terra e tinha realizado plenamente o sinal que a Bíblia disse que ele faria, mas eles não reconheceram isto, porque não estava de acordo com a tradição deles. Esta afirmação do mensageiro de Deus poderia nos levar a pensar sobre muitos acontecimentos para os nossos dias, porque bem sabemos o que foi prometido para o tempo do fim, no tempo da manifestação do Filho do Homem. Jesus disse que tivéssemos cuidado, olhai. Os discípulos perguntaram quando aconteceriam estas coisas, quando se daria o sinal do tempo do fim, quando aconteceria o fim do mundo. E Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. Você vê, Jesus estava dizendo: não fiquem distraídos, porque se vocês ficarem distraídos, serão levados de um lado para o outro por ventos de doutrina. E Jesus começou a dizer o que aconteceria quando chegasse o momento do desfecho final da história da humanidade. Ele falou sobre nações contra nações, reino contra reino, pai contra filho, um parente contra o outro. Disse que o inimigo estaria dentro da própria casa, e assim sucessivamente. Ele falou muitas coisas, ele falou sobre muitos sinais, mas eles não estavam atentos ao que Jesus estava dizendo. Bom, Jesus falou a respeito das murmurações que teriam, falou que o amor de muitos esfriaria, que a iniquidade aumentaria de forma extraordinária, e por aumentar a iniquidade, o amor das pessoas uns para com os outros, para com a palavra de Deus, para com o próprio Deus, isto esfriaria. Então significa que outra coisa estava tomando lugar. Quando você encontra uma pessoa fria, fulano está meio frio, fulano está meio frio, ok, ele está frio em relação ao quê? A quê? Está frio em relação à igreja? À vinda aos cultos? Então pode ter certeza que ele está quente para com outras coisas. Algo está tomando seu lugar, a menos que haja realmente motivos justificados. Bem, fulano está meio frio. Frio em relação ao quê? Na leitura da palavra de Deus, na meditação das Escrituras. E claro que esta pessoa vai errar, porque Jesus disse: errai por não conhecer. E como você pode conhecer se apenas ouviu falar, se você mesmo não tem experiência? Essa comida é boa, mas você nunca provou e sai fazendo propaganda que é boa. Este remédio é bom, porque você ouviu falar, porque foi dito a você que o remédio é bom. Tal coisa cura isto, tal verdura é boa para isto, e você odeia verdura e quer que seus filhos comam. Você mesmo não tem a dieta da salada em sua mesa, mas sabe que é bom para o crescimento. Você sabe. E quer que o outro coma, quer que a criança coma, mas você mesmo não come. Se ele desde pequeno visse você agarrado com a cenoura, do jeito de um coelho, né? Até o finalzinho da cenoura, ele ia gostar da cenoura. Mas o que você dá para ele é apenas a papinha doce com açúcar e aquela coisa toda, a chupetinha e tal. E é isso que ele se acostuma. Vê? Mas se ele fosse acostumado desde pequeno com esses outros sabores, que você sabe que é essencial, então é claro que aquilo ia fazer parte do seu paladar. Eu pensava que eu nunca ia me acostumar a comer pepino, porque a primeira festa, uma festa de batizado que eu fui quando era pequeno, e provei do pepino, mas que coisa esquisita, que coisa sem gosto, insossa. Nunca mais como esse trem. Quando eu experimentei a primeira vez o jiló, mas que coisa complicada. E sempre eu dizia: olha, pepino, jiló, pimenta, são 3 coisas que eu não quero nem ver. Mas me acostumei. Hoje experimento o molho da pimenta, não é? E o jiló, se tiver bem feitinho como a irmã Marlene faz, não tem como rejeitar. O jiló e o... como é o outro? O pepino, né? E o pepino, eu como ele todo. Veja,
Mas se isto fizesse parte da dieta alimentar das crianças desde pequeno, isso preveniria tantas doenças, tanta coisa que você nem pode imaginar. Aí queremos depois, de forma paliativa, vou fazer uma dieta, vou comer salada, eu sei que é bom, o médico diz que é bom. Depois já estamos acabados, desdentados, careca, a pele toda enrugada já. Aquilo vai servir para quê? Apenas para um alívio de consciência, apenas isso. É aquela coisa, é o que diz as Escrituras. Procura servir a Deus, procura obedecer a Deus, viver o Evangelho enquanto você está jovem. Não espere quando estiver velho. As pessoas pensam que religiosidade ou servir a Deus é depois que está velho. Deus não quer trangalho de jeito nenhum, não. Não que velho seja trangalho. Mas se você, durante toda a sua mocidade, durante todo o vigor da sua juventude, você rejeitou isso e quis todo o prazer do mundo, aí depois, quando não sente mais nenhum prazer, quando cessa, acaba todas as sensações, nem olho tem para cobiçar, agora eu vou para a igreja, aí nem a Bíblia lê mais. Que prazer você tem com Deus? Que prazer Deus tem com você? Se durante todo o tempo o seu prazer foi gasto com outras coisas. Mas eu nem entrei para o outro lado. E o fulano está frio. Não sei o que faço com meu marido. Está frio. Não adianta ginseng, não adianta isso, não adianta aquilo, não adianta afrodisíaco. Se ele está frio, então algo está esquentando ele. Outra coisa está esquentando ele. É meio frígida, é fria. Para o marido. Outra coisa está tomando conta da cabeça dela ou dele. Pode ser até uma enfermidade. Pode ser até algo psicológico. E assim sucessivamente. Eu queria aqui entrar em muitos detalhes, mas eu vou deixar com vocês para imaginar, para pensar o que eu poderia citar aqui. Mas já preguei tanto sobre casamento que na época o irmão disse: eu espero que acabe logo essa série, porque isso é apanhar demais da conta. Isso é apanhar demais da conta. Pois bem, quando você fica frio em relação a uma coisa, significa que você está quentíssimo para outra coisa. Algo está substituindo aquilo. Agora você acha que Deus, o Criador, que não reparte sua glória com ninguém, Deus que quer ter a preeminência, e o que ele pede é: filho meu, dá-me o teu coração. Olha, filho meu, dá-me o teu coração. E você sabe que o coração está tratando do teu entendimento. Por isso que a Bíblia diz: amai ao Senhor com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Em outras palavras, dê a Ele o primeiro lugar. Amém. E você acha que Deus ficará satisfeito com você dando a Ele só a sobra? Ou dá atenção a Ele só quando você tem necessidade? Só quando estiver no leito de morte? Só quando vir o diagnóstico do médico? Vai morrer. E tem muitos que ainda nem se emenda. Fica pedindo: me dê mais um tempo, me dê mais um tempo. E Deus sabe que se Ele der mais um tempo, você não vai obedecer. Muitos pedem por saúde para continuar pecando mais. Sim, vocês sabem disso. Somos humanos, conhecemos isto. Pois bem, o que acontece com essas pessoas? Elas encontram outra distração, outra coisa para lhes distrair. E eu tinha algo para falar sobre redes sociais, sobre computadores, sobre celulares, tablets, e envolver um pacote só. E falar sobre distração. Mas é outra coisa à parte. É outra coisa. Eu já lembrei agora onde está a escritura para pegar isso. Lá no livro do profeta Daniel. Mas vamos deixar para outro tempo. Vamos falar sobre essa distração no ouvir a parábola. Tem algo que está distraindo a mente das pessoas e elas não estão entendendo o que Jesus estava falando. Se isto aconteceu lá, está acontecendo neste tempo também. O que mais você encontra é pessoas distraídas, é igreja distraída, ministros distraídos. As igrejas estão lotadas de pessoas, mas buscando distração, não procurando servir a Deus. Observe os shows, os louvores, os louvorzão que eles fazem. Observe os hinos que cantam, os ritmos que tocam. Aquilo não é louvor, aquilo é chamego. Sim, entretenimento. É forró de pé de serra, como eu sempre falo. É baião, é rock, é tudo quanto é de coisa.
Você só escuta o barulho dos instrumentos, que cada um quer mostrar seu talento. Todos vendendo o seu dom, todos vendendo sua primogenitura. Distraídos, procurando distração, não servir a Deus. Hinos que não fazem as pessoas chorarem de arrependimento. Hinos que não deixam eles mais crentes, deixam eles, como diz as denominações, com sapato de fogo. Vontade de pular, de serpentear e aquela coisa toda. Distração, entretenimento. Então estas ovelhas não estão sendo pastoreadas, porque para começar não são ovelhas, são bodes procurando entretenimento. Esta é a verdade. Mas como tem pastor para tudo. Ok. Quando Jesus fez todos os sinais que a Bíblia diz que o Messias faria, olha as palavras do William Branham. Eles não reconheceram isto, porque não estava de acordo com a tradição deles, para aquela era. Não era para ele vir e fazer o que Moisés fez. Era para ele vir e nascer de uma virgem. E ele, conforme Deuteronômio 18:15, era para ele ser profeta. E ele fez exatamente estas obras e sinais. No entanto, como eles estavam acostumados com suas tradições, elevaram suas tradições acima da palavra de Deus. Como durante todo esse período de 2000 anos de história foi acumulado interpretação das Escrituras, então as igrejas que deveriam estar servindo a Deus através da palavra de Deus, eles acumularam com seus estudos e teologias apenas tradições humanas e tem virado o que tem virado aí. Veja como as pessoas lotam os templos. O que é pregado para elas? Não sofra mais. Você não tem que estar doente. Você não tem que viver vida miserável. Você tem que enricar. Você tem que se dar bem. Deus é o Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Então você não tem que ser miserável. Você não tem que ser cabo. Você tem que ser cabeça. Eu quero saber, se todo mundo for cabeça, quem é que vai ser o pé? Ninguém quer ser cauda. Ninguém quer ser cauda. Eu quero ver se lá do outro lado, no reino do céu, só vai entrar empresário. Porque é o momento mais notado das igrejas por aí fora, é as campanhas para os empresários. A Bíblia diz: aos pobres foi pregado o Evangelho. João Batista estava na prisão e disse para os seus discípulos, teve uma reunião com eles, talvez pelas grades, pelas brechas da grade, disse: olha, meu tempo está findando, eu sei que daqui eu não vou sair com vida, já foi pedido minha cabeça, esperando só o momento de morrer. E é claro, vocês vão até onde está Jesus, meu primo, procurem saber dele. Pode ser que eu não entendi uma parte, eu sei que eu tive uma visão, eu tive uma revelação, eu prestei atenção àquilo, Deus falou comigo, mas tudo que um profeta escuta, toda visão, ele tem que levar aquilo para a palavra para ver se está correto. No entanto, o que eu vi como profeta de Deus foi algo que eu procurei desde o Gênesis, e eu não vi ali nenhuma escritura para eu me agarrar. Deus diz para mim, disse: olha, aquele onde eu ver o Espírito descer na forma de pomba, será este. É um sinal. E João viu o sinal. Quando Jesus foi... Ora, como João sabia? Como ele poderia saber? Daqui a pouco os olhos do profeta descortinaram o invisível e viu o Espírito Santo na forma de pomba descer sobre Jesus. Ele testificou disso, disse: este é ele, é o Messias. Mas se João fosse na palavra, pegasse desde o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, fosse indo até chegar em Malaquias, se naquele tempo já tivesse a compilação de todos os livros, ele não ia encontrar uma profecia dizendo que o Messias seria reconhecido porque uma pomba descia sobre ele. Ele não encontrava isto. E é claro que o profeta estava atento a todo acontecimento. Disse: vai perguntar para Jesus se tem algo ainda.
se é ele mesmo. Eu sei o que vi, mas eu preciso de algo que esteja lá registrado na Escritura. Vê? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, né? Os discípulos perguntaram a Jesus, João, sabe João, aquele que disse que o Senhor era o Messias, ele mandou fazer uma pergunta. Eu já escutei um irmão que se desviou da mensagem, só conversa desviado mesmo, sabe? O irmão que desviou da mensagem há muito tempo, eu conheci logo no início da evangelização da mensagem, lá nos anos 80 e pouco, e depois ele se desviou, foi para outro caminho, procurou uma religião própria, e eu o visitei mais no Antônio, inclusive. O Antônio estava novo convertido. Você levar novo convertido para certas reuniões, olha, isso aí é complicado. Viu? É complicado. Tem lugar que não cabe todo mundo, não, viu? Tem lugar que não cabe todo mundo, não. Por isso Jesus não falava tudo para a multidão. Aí, fui fazer uma visita para o rapaz e ele saiu com o quê? Ele disse, não, eu estou seguindo outro caminho aqui. O que é que aconteceu? É que João, ele perdeu a luz quando ele estava ficando velho. Como é que é, irmão? João Batista ficou sem luz, ficou sem entender direito as coisas, começou a se desviar. O William Branham também, viu? O William Branham também perdeu a luz, já não sabia o que fazer. Isso é que miserabilidade de entendimento. João não perdeu a luz quando ele mandou procurar saber se era Jesus. Ele queria que Jesus apontasse na palavra. Ele queria ver o que foi registrado nos profetas sendo cumprido cá. Porque aquilo que ele estava vendo, estava registrando, só lá na frente alguém ia pegar aquilo como testemunho. Vê? Bom, quando ele mandou os 2 discípulos para Jesus, os discípulos chegaram numa reunião onde Jesus estava, tiveram audiência com o Senhor e disseram, João mandou fazer uma pergunta. Qual? És tu o que haveria de vir ou temos que esperar outro? Agora você pensa, Jesus, como é o linguajar que falamos quando encontramos a palavra que estava na palavra cruzada? A chave, ou matou a charada, matei a charada. Né? Matei a charada. Jesus matou a charada na hora. Jesus entendeu perfeitamente a preocupação de João. Jesus sabia que a pergunta de João era escriturística. Por isso que a resposta de Jesus foi escriturística. E disse para os discípulos, olha, prestem atenção ao culto. Nós vamos ter uma reunião de oração. Vai ter uma palavra daqui a pouco. Vai vir muitos enfermos. Presta atenção. Né? Porque os discípulos ficaram aquela noite ali. E quando terminou a reunião, que eles puderam ver com os próprios olhos como Deus estava trabalhando através de seu filho, então Jesus chegou para aqueles 2 enviados e disse, agora vai e diz a João que os cegos veem. Amém. Os paralíticos andam. Amém. Os mortos ressuscitam. E aos pobres são pregado o Evangelho. Glória a Deus. Eles viram isso com seus próprios olhos. Quando eles voltaram para João e disseram que aconteceu isto, João disse, eu estou entregue, eu posso ir agora. Né? Aí está o sinal escriturístico. Aí está dentro da Escritura. Mas por que os outros não podiam ver isto? Por que eles não podiam entender isto? Porque eles erravam por não conhecer as Escrituras. E como não conheciam? Você quer dizer que eles não conheciam as Escrituras? Eles conheciam, sim. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes procurou saber assim, escuta, onde é que está dizendo que o rei de judeus ia nascer? Rapidamente eles foram lá. Eles não tinham o CER, como é que chama? Procura, né? Como é que chama? CER? Nome esquisito. Ele não tinha um software de procura como temos hoje no computador. Eu quero saber quantas palavras tem na Bíblia sobre amor. Você vai no programazinho do procura no computador, vai lá e ele diz quantas vezes tem no Velho e no Novo Testamento. Eu quero encontrar a palavra perdão na Bíblia de forma rápida. Você vai na chave bíblica. Eles não tinham isso. Eles conheciam as Escrituras. Eram compiladores dos escritos sagrados. Os escribas, os fariseus e tudo mais. Eles foram lá justamente no profeta do Antigo Testamento e disseram, aqui o velho profeta diz que Jesus nasceria em Belém. Está vendo como eles conheciam?
Mas quando Jesus disse errai por não conhecer as Escrituras, não é porque eles não conheciam, não é porque eles não sabiam a história do Gênesis, dos profetas, de Davi. Eles sabiam tudo isto. Por que é que hoje as denominações estão errando? Estão errando o alvo. Porque o Evangelho está sendo pregado totalmente diferente. Porque as pessoas não estão mais se convertendo. As pessoas estão indo participar de uma igreja como se estivesse se afiliando a uma loja. Não entram mais por um arrependimento. Porque o Jesus que salva não está sendo mais pregado. Está sendo pregado para as pessoas um Jesus que abençoa, um Jesus que não se importa, um Jesus moderno. Sim, um Jesus contemporâneo, um Jesus para os dias de hoje. Um Jesus que estou na tua, bicho. É assim, estou na de Jesus. Sim. Olha, misericórdia, misericórdia, misericórdia. O mundo está perdido mesmo, não tem jeito. E o mundo está aí é para se perder, porque Deus não vai salvar este mundo. Deus salvará os seus. Os seus. Somente. Aqueles que não é dele dirão que é. Mas são alunos que até vão para a aula, mas não sabem nada do que está sendo ensinado. Na hora do aprendizado estão mascando chiclete, estão tuitando, estão rabiscando, estão fofocando, estão falando sobre a próxima festa, onde será a próxima bebedeira. É assim no natural e está acontecendo assim no espiritual. Do mesmo jeito, só muda os termos, só muda os nomes, só muda os rótulos, mas é a mesma coisa, porque é o mesmo demônio que age num canto, age no outro, a mesma coisa. Distraindo as pessoas, trabalhando em suas mentes, para que elas não ouçam a voz do Espírito Santo, não ouçam a advertência de Deus. Sim. O que acontece? Observe. Ele fez conforme Deuteronômio disse que faria. Era para ele ser profeta. E ele fez exatamente estas obras e sinais. Mas eles não reconheceram. Bom, meus amigos, no parágrafo 104 do sermão A Presença de Deus Não Reconhecida, William Branham disse: é isso que o mundo quer hoje. É uma porção de entretenimento. Vê? Oh, se é para os cinemas é entretenimento, se é televisão é entretenimento, se vão para um barzinho é entretenimento, se vão para um shopping atrás de entretenimento. Você diz, e agora, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ok? Se vão para a igreja é entretenimento. Se vão para os bailes é entretenimento. Tudo o que querem é entretenimento. É passar o tempo. Passar o tempo. Pois bem, vamos ver aqui então o que significa entretenimento. Já que Deus mandou um profeta e vindicou como sua boca para esta geração. E ele disse isto. É isso que o mundo quer hoje. Uma porção de entretenimento. Então temos que entender o que ele está dizendo aqui. O que é que o mundo quer? Entretenimento? Uma porção de entretenimento? O que significa? Olha o significado disso, olha. Ato de entreter. Coisas que entretem. Brincadeira. Distração. Divertimento. Isto é o que é entretenimento. É divertido. A igreja é divertida. O pastor é divertido. O culto foi divertido. Rimos. Rimos pacas. Pastor prega até de bermuda, uma prancha sulfite do lado e tal. Pastor mó legal. São bons psicólogos, trata com psicologia. E hoje, nesse tempo, está sendo mais pregado psicologia humana do que a palavra de Deus. Sim. Porque por um lado se percebe que as pessoas estão neuróticas. Estão sofrendo de neurose, estresse e tudo. Pregamos sobre isso, vocês recordam. E a palavra de Deus parece não surta efeito, resultado positivo nessas pessoas. Então tem que dar entretenimento para eles. Pregar de uma forma que agrade os ouvidos. Comichão nos ouvidos. Em outras palavras, vamos coçar os ouvidos deles com palavras bonitas.
Palavras bonitas, palavras que agradam. Vamos falar o que o povo quer ouvir. Porque, na verdade, isto é política. Isto é política. Sim. Se o discurso não for bonito, se o discurso não for agradável, mesmo sabendo que não vai cumprir. Mas as pessoas dizem, esse fala bem, esse falou bonito. Gostei de escutar o discurso. Porque se o discurso for duro e não coçar as orelhas, quando você coçar a orelha do cachorro, o que ele faz? Fica todo besta, não é? Deve ser bom coçar as orelhas. Porque o cachorro chega, se deita, tem dia ele chega, coloca as patas para cima. Ele dizer os pés para cima, né? Porque eu estou falando de um lado para você entender outro. A turma arreia, os irmãos arreiam os pneus. Meu Deus. Você sabe, e o pastor veio lá em casa, tomou um café conosco, e ele honra a nossa família, aquela coisa, e vão assim, pelos agrados. Pelos agrados. Tapinha nas costas, e agrada aqui, e agrada lá. É o que acontece. É o que acontece. As pessoas não vão pela palavra, elas vão pelo agrado humano, pelo afago humano, pelo coça minhas costas que eu coço as tuas, e assim sucessivamente. Flor de estufa. Flor de estufa. Você não pode falar nada que atinja seu pecado, sua frieza espiritual. Falou, já encontra um motivo para não vir mais, para não ouvir mais, e começa então a procurar desculpa. Distração, divertimento. Agora, o que é distração? O que é divertimento? Bem, o que é distração? Bom, essa palavra distração vem do latim distractio, que é divisão. Veja. Mas escuta, aonde estamos indo com o aprendizado? Divisão. Eu disse o que para vocês? Para ficar frio em relação a algo, algo está esquentando, outra coisa está esquentando. Significa que há uma divisão. Porque, afinal de contas, você não pode servir a dois senhores. Você não pode ser crente e incrédulo ao mesmo tempo. Você não pode adorar a Deus e adorar o diabo. Ou uma coisa ou outra. Veja. E foi dito que ou frio ou quente. Tem pessoas que querem ficar no meio termo. Não, mas eu amo dois, eu amo duas. Que capacidade tem para dispensar amor para dois homens, esposo mais um amante, esposa mais um amante? Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia não fala desta forma. Você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Você tem que se dedicar a uma coisa. E se estamos falando aqui em relacionamento, que não se trata de outra coisa, estamos tratando de um relacionamento com a palavra de Deus, que é pregado na forma de parábola, e que se você não tiver um estreito relacionamento com a parábola para entendê-la, significa que você está distraído com outra coisa, está com pensamento em outra coisa. Está aqui, querida, que bom, amor, que bom, bem, mas o pensamento está no outro, está na outra. E aí por aí vai. Então veja, distração, que vem do latim e significa divisão, separação, discórdia, desunião. Meu Deus, como pode distração significar desunião? Porque você foi distraído de algo. Você estava com o seu foco, com a sua atenção numa coisa, e algo fez com que a tua atenção fosse mudada para outra. Dividiu. Olha para esse lado aqui. Não, mas ali está melhor. Você não vai conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo. Vê? Isso divide. Tira a tua união, teu companheirismo com algo. E você foca em outra coisa. Distração é falta de atenção. O que Jesus disse? Eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Falta de atenção. É irreflexão. Esquecimento. Porque parece que bate uma amnésia. Se esquece dos votos, se esquece do que prometeu a Deus. Senhor, se fizer isto, eu faço isto. Aí Deus faz a parte dele. E aí você diz, tu sabe, né, Senhor? Tu sabe. Tu me entende. Tu conhece meu coração. Esse aqui é o problema, viu? Porque ele conhece o coração. Ele conhece o coração.
Então, é esquecimento, distração é concentração de espírito, ou falta de concentração. Claro, se você estava com a sua atenção aqui, e você foi distraído para isso, então a tua concentração de espírito foi mudada. Distração é divertimento, recreio, desvio de valores. Se entrássemos no campo espiritual, como está o mundo chamado religioso, evangélico, o mundo chamado cristão, onde os valores têm sido desviados. Ato de pessoa distraída, divisão ou separação do que estava junto ou concentrado. Então veja, se o que o mundo quer é uma porção de entretenimento, como disse o profeta de Deus, e entretenimento não é outra coisa a não ser divertimento. Divertimento significa recreio, distração. Divertir, que significa distrair, desviar a atenção, fazer tomar rumo inverso. Elas pensam que estão indo para o céu, irmão. Elas pensam que estão indo para o céu. Mas a distração, por estarem distraídos, nem sabe que estão caminhando para o inferno. Anda para o inferno dizendo, estou indo para o céu, quero ver cidade de ouro, tem uma coroa de glória para mim, e aquela coisa toda, e caminhando a passos largos para o inferno, distraído. Que essa distração não é outra coisa a não ser cegueira, falta de visão. E é claro, se um vai distraído, e saltitando, e pulando, e gritando, e é aquela algazarra, e todos vão junto. É por isso que a porta larga, muitos a encontram. Vem para cá, e aqui tá bom, e chega mais, e assim vai. Aqui é mais movimento, aqui tem mais gente, aqui a festa é maior, essa turma daqui grita mais, e assim vai. E vão dessa forma. Distraídos. Como um bando de adolescentes que não tem nenhuma responsabilidade. Não é? Então veja, desviar a atenção, fazer tomar rumo inverso, operar uma diversão, entreter-se e desfrutar de entretenimento. Depois de você ouvir tudo isto, o profeta diz, é isto que o mundo quer. E quando ele fala do mundo, ele não está falando de quem está nos bares apenas, ele não está falando da prostituição, ele está falando do mundo como um todo. E você sabe que quando um profeta de Deus entra em cena, a primeira coisa que ele bate é contra a religião vigente, é contra a religião do dia, é contra a forma de adoração que está errada. Vê? É contra os ídolos. Veja cada profeta do Antigo Testamento, quando ele clamava contra a nação israelita. Primeiro ele dizia, vocês desviaram-se do Deus dos vossos pais e estão adorando a outros ídolos, a imagens feitas por mãos humanas. E é claro, isso não é diferente hoje. A primeira coisa, eles desviam a atenção do Criador e colocam na criatura, ou naquilo que a criatura produz. Deus manifesta seus sinais, prodígios e maravilhas, mas eles não entendem, não querem saber de nada. Isso não lhes chama a atenção. Mas os sinais, os prodígios e maravilhas que são criados pelas mãos humanas, pelo que o homem produz com seus meios, isto enche os olhos, isso eles acham bonito, isso eles acham agradável. Olha o que o profeta diz. Eles não querem, agora deixo as designações de lado e volta a ler a mensagem. A presença de Deus não é conhecida. Isto é o que o mundo quer hoje, é uma porção de entretenimento. Não quer o evangelho. Eles querem ser entretidos. Vê? Se é um profeta falando, eles querem ser entretidos. Agora, se isso está acontecendo, meu amigo, o que nós queremos, o que estamos buscando? Entretenimento? Festividades? Ou estamos querendo ver Deus manifestar a nós sua palavra, nos chamar para o seu reino e nos dizer, olha, renuncie tudo isto, vende tudo que tu tem, deixa tudo de lado, não importa o que o mundo possa te oferecer, despreza tudo, não ame o mundo, porque ou você
Ou você ama, né? Ou você ama ou você despreza. Para você amar, você tem que desprezar. Despreza tudo. Despreza tudo. Então, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que faz isto, o amor de Deus, ou Deus diz, o meu amor não está em você. Se o teu coração está nas coisas do mundo, nos tesouros deste mundo. Traça, corrói, ladrão rouba, ferrugem, compra, ou seja o que for. Disse então, olha, buscai as coisas que são de cima. Fiquem atentos, fiquem atenados. Fiquem atenados. A revelação vem do alto. A revelação vem do alto. Porém, é de uma forma tão simples que só mesmo quem é movido pelo Espírito Santo pode ser atraído, tem a atenção atraído para as coisas espirituais. O resto quer entretenimento. Não penso que vocês vieram aqui em busca de entretenimento. Creio que vocês vêm para a igreja para dizer, Senhor, o que tu queres de mim? Amém. O que eu preciso fazer? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Vamos encerrar por hoje. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que a sua palavra possa encontrar um livre acesso em nosso... Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Que Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.